Hey everyone, welcome. Todos bem-vindos. It's great to be with you guys once again É maravilhoso estar outra vez de novo com vocês, via social media, obviously. através da mídia social. So we're just going to open up in prayer. Vamos abrir em oração. Father, we just thank you for this day. Obrigado, meu Pai, por este dia. We thank you for you are God of our lives, Nós te agradecemos que Tu és Deus sobre as nossas vidas and your name may be glorified throughout the earth. e que o Teu nome seja glorificado sobre toda a terra. Father, we just pray that your Holy Spirit be with us, Nós oramos, meu Pai, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, that it will guide us and help us to bring forth your word. que nos guie e nos ajude a transmitir a Tua palavra. We thank you, Holy Spirit. Nós te agradecemos, Santo Espírito. Father, we just pray for those that are sick today, Lord. E, Senhor, nós oramos, meu Pai, por aqueles que estão enfermos. Father, especially we are reminded of George in Em- hospital E, especialmente, estamos lembrando o Jorge, que está neste momento no hospital. with the virus of COVID-19. Father, we declare healing and restoration of his life. Com o vírus do Covid-19. E nós oramos restauração e completamente cura sobre a sua vida, sobre o seu corpo. We thank you that your will be made in his life. E nós te agradecemos que a tua vontade seja feita completa em sua vida. That you be with his family right now, Que tu Father. também possas estar com a sua família nestes That you momentos. give them peace and comfort in their hearts. E que tu possas dar paz e conforto aos seus In corações. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Hallelujah. Aleluia. All right, let's open our Bibles Vamos abrir a palavra do Senhor in Hebrews chapter 12, em Hebreus, capítulo 12. and we'll start with verse 1. E vamos começar a ler do versículo 1. Let's go 1 to 3. Vamos ler dos versículos 1 a 3. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinful men, so that you will not grow weary and lose heart. Portanto, nós também, pois que estávamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e curaremos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. So, as believers, we are surrounded by a multitude of witnesses. Então, como crentes, nós estamos rodeados por uma multidão de testemunhas. These are the hearers of the faith, Estes são os ouvintes da fé, such as Noah, Abraham, Isaac, como Abraão, Noé, Isaac, Moses, Moisés, and there are many more. e ainda há muitos mais. And their lives were witnesses E as suas vidas eram testemunhas to us having successfully overcome difficult situations. para nós, para poder ultrapassar situações difíceis com sucesso. So their example should encourage us daily Então, o seu exemplo deve nos encorajar a cada dia to run and finish the race para correr e acabar a carreira, so that one day we can join them. para que nós dia também podemos estar junto com eles. See, they had to suffer great trials, they had to suffer great persecutions, Eles sofreram grandes tribulações, grandes perseguições, yet they persevered. mas mesmo assim eles perseveraram. You see, they did not collapse or they gave up. Eles não desfaleceram nem desanimaram. Rather, they lived their faith and they witnessed, or they were witnesses of God. Mas eles viveram a sua fé e eles eram testemunhas para Deus. Amen. Hallelujah. What is our race course?
Então, o que é a nossa carreira? Qual é o curso que a nossa carreira está a tomar? You see, it's the will of God as revealed in the Word of God. É a vontade de Deus que é revelada na sua palavra. If we reject the Word of God, Se nós rejeitamos a palavra de Deus, we don't have understanding of the course on which we are to run. nós não temos o entendimento em qual carreira nós deveremos correr. You see, Jesus discovered his race and ran it faithfully. Jesus, ele sabia a sua carreira e ele correu a sua carreira fielmente. He said E ele disse, in John 4:34, em João 4:34, this is what Jesus said. e foi isto que Jesus disse: My food is to do the will of him who sent me and to finish his work. John 4:34. João, capítulo 4, versículo 34, que diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. You see, and further on in John 5, verse 30, he said, E em João, capítulo 5, versículo 30 it diz: says, as by myself I can do nothing. I judge only as I hear, and my judgment is just. For I seek not to please myself, but him who sent me. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. And in John 6:38 says this. E depois João capítulo 6, versículo 38 diz assim: For I have come down from heaven, not to do my will, hallelujah, but to do the will of him who sent me. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. You see, Jesus' entire life was spent doing the will of the Father. A vida inteira de Jesus foi feita todo o tempo em cumprir a vontade de Deus Pai. You see, Jesus wanted to please him. Jesus queria agradar a Deus Pai. Yeah, so Jesus wanted to please God the Father. Jesus queria agradar a Deus o Pai. In John 17:4, Jesus prayed this. Em João, capítulo 17, Yeah, 17 verse 4. em João, capítulo 17, versículo 4, diz assim: Look what Jesus prayed. I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. And we know, and from the cross he cried out, it is finished. E na cruz ele exclamou: está consumado. You see, Jesus ran the race marked out for him Jesus correu a carreira que tinha sido posta à sua frente by his Father. pelo seu Pai. So also should you, or also should we find our own course E então nós também temos que encontrar essa carreira, by looking to him in the Word of God, in the Bible. olhando para Jesus na sua palavra. You see, running with perseverance is what the Hebrew church perhaps struggled with, perhaps they failed with. Correndo com perseverança é talvez aquilo que a igreja em Hebreus tinha dificuldades. That's why this letter was written. E era por causa disso que esta carta foi escrita. But thanks be to Christ, he has removed the weight of our guilt. Mas graças a Deus que Jesus Cristo ele removeu esse fardo, esse pesadelo do pecado. And now you and I, we can run the race. E agora você e eu podemos correr esta carreira. Yet we will encounter trouble on the way, E mesmo assim vamos enfrentar dificuldades no caminho, for there's evil in this world. porque há coisas más neste mundo. You see, Satan, the God of this world, he hates us. Satanás, ele nos odeia. He despises God's people. Ele não gosta do povo de Deus. And he works through human beings to wage war against the church of Jesus Christ. E ele opera através de seres humanos para
batalhar e lutar contra a igreja. You see, there are false Christians who are agents of Satan. Há crentes falsos que são agentes de Satanás. And they work against the true people of God. E eles trabalham contra os verdadeiros crentes, os verdadeiros mensageiros de Deus. Matthew 24:9, it says this. Jesus tells us, Em Mateus 24, versículo 9, diz assim: then you will be handed over to be persecuted and put to death, and you will be hated by all nations because of me. Mateus capítulo 24, versículo 9, diz assim: então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. And in John 16 verse 2, Jesus foretells what even church people will do to those who preach the gospel. E em João capítulo 16, Jesus também avisa aqueles crentes que pregam a palavra de Deus o que acontecerá com eles. It says they will put you out of the synagogues. Diz que vão expulsar-vos das sinagogas. And the time came when anyone who kills you will think he's offering a service to God. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. You see, in other words, there's these religious people, Em outras palavras, há estas pessoas religiosas. ones who supposedly would worship and praise God. Aqueles que, em outras palavras, dizem que estão louvando a Deus. It reminds us of the Pharisees and all those seas. E faz-nos lembrar dos fariseus. And that is why Jesus said, deny yourself and take up your cross. É por causa disso que Jesus diz, você tem que negar-se a si mesmo e tomar a cruz. You see, many people do not want to take a cross. Há muitas pessoas que não querem tomar a You cruz. see, we must be ready to die for the gospel of Jesus Christ. Nós temos que estar prontos para morrer para o evangelho de Jesus Cristo. If such people crucified Jesus, Se pessoas assim crucificaram a Jesus, they will crucify his disciples. também vão crucificar os seus discípulos. And if it's not with nails, it's going to be with the word spoken over you. E se não for com pregos, então vai ser com palavras que estão sendo faladas ou vão ser faladas contra ti. See, we must expect persecution in this world. Nós temos que aceitar que haverá perseguição neste mundo. But he goes on by saying, Mas ele continua a dizer: make sure you run with endurance. temos que ter o cuidado de correr com motivação. Don't be discouraged. Não vamos ser desencorajados. Don't be depressed. Não vamos estar deprimidos. If you are miserable, Se você está miserável, está triste, you have not understood the gospel você ainda não tem percebido ou entendido o evangelho, or the cost of being a follower of Jesus Christ. ou o preço de ser um seguidor de Cristo. Look what it says in Ephesians chapter 6. Vamos ver aqui o que é que ele diz em Efésios capítulo 6. And we can turn to verse 10 through to 12. E podemos ler dos versículos 10 a 12. It says this, be strong in the Lord and in his mighty power, for our struggles is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly realms. Efésios capítulo 6, do versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares You celestiais. see, we must recognize that the devil and his world are against
us. Nós temos que reconhecer que o diabo e o mundo do diabo está contra nós. And therefore, we should not be surprised by troubles you and I face. Então nós não deveríamos ficar surpreendidos com as lutas que nós vamos enfrentar. You see, the word endurance or perseverance Então as palavras perseverança appears many a times in this passage that we read in chapter 12. ela vem e se reflete várias vezes neste capítulo 12. So if we just read it again, verse 1, it says, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. And let us run, it says, with perseverance, the race marked out for us. No capítulo 12, versículo 1 de Hebreus diz assim, e vamos ler novamente. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão perto de nós rodeia e curaremos Aleluia. com paciência a carreira que nos está proposta. You see, endurance means standing under pressure. Tendo paciência quer dizer que nós temos que estar firmes mesmo no meio da pressão. Hallelujah. And verse 2 says, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross. E é no versículo 2 que diz que temos que olhar para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo Aleluia. gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. You see, it's the same word. É a mesma palavra. Jesus endured the cross. Jesus suportou a cruz. And just as he ran the race with endurance, E ele correu a sua carreira com paciência, com perseverança. you see, he never gave up. Ele nunca He desistiu. just carried on, he endured until it was finished. Ele continuou a sua carreira até que chegasse à altura que terminasse. Verse 3 tells us, concerning him who endured such opposition from sinful men. No versículo 3, que diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. You see, this key word comes again and again. E esta palavra está se revelando de novo. Because God understands that we become discouraged. Porque Deus entende que nós ficamos desanimados, desencorajados. Yeah, we become weary and we become weak. Nós então ficamos cansados. And therefore we cannot endure it. E então muitas vezes nós não temos aquela motivação, aquela perseverança, aquela paciência. So God says, Então Deus diz endure it. que nós temos que ter perseverança. Expect troubles, Nós temos que saber que vai haver tribulações, but endure it. mas nós temos que ultrapassá-las com paciência. And then in verse 7, we are told, E no versículo 7 nos é dito: endure hardships as discipline. se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? You see, in other words, Em outras palavras, hardships is profitable to us. quando nós somos corrigidos, é algo que serve de bem para nós. I don't want to go into it, but it's this discipline of God that brings about character and holiness in us. Quando Deus nos corrige, é algo que nos amadurece e é algo que molda o nosso carácter. Man, it's like a father that disciplines his son. É como um pai que está corrigindo o seu filho. It will build up his character. Isso constrói o seu And carácter. if a father doesn't do that to his son, that son will be lost. He won't make it. E se um pai não corrige os seus filhos, vai ser um grande desastre.
We are told to run with our eyes fixed on Jesus. A palavra de Deus nos diz aqui que nós temos que correr olhando para Jesus. See, we mustn't look to someone else or anything else. Nós não deveremos olhar para outras coisas ou para outras pessoas. You mustn't look at your pastor or you mustn't look at your neighbor. Você não deve olhar para o seu vizinho, nem para o seu passado. You mustn't look at your investments. Você não deve olhar para os seus investimentos financeiros. We mustn't look to this temporary world. Nós não deveremos olhar para este mundo temporário. See, Jesus was shown all the splendors of this world when he was in the desert. Quando Jesus estava no deserto, o diabo veio-lhe mostrar a Jesus todos os esplendores lindos deste mundo. But he looked away from all that and said no to the devil. Mas ele tirou o seu olhar de todas essas coisas e disse ao diabo, não. And as you live your life, E enquanto você vive a sua vida, the same temptations may come to you and to me also. as mesmas tentações vêm a You nós. see, the world may offer you so much fame. O mundo pode te oferecer tanta fama, The world may offer you awesome glory. pode te oferecer muita They glória, may offer you power. pode te oferecer poder, They may offer you the bling bling. pode te oferecer as coisas que estão brilhando. And many a people will settle for these things. E muitas pessoas ficam contentes e satisfeitas com estas coisas. But Mas we must look away from all that is distracting. nós temos que tirar os nossos olhos de todas as coisas que nos estão Aleluia. distraindo. You see, look away from the things of this world. Nós temos que tirar os nossos olhos destas coisas do mundo. Its glory, its power, Este poder, as suas its glórias, beauty, and a its sua vanity. formosura, a sua vaidade. As Jesus said, Como Jesus disse, what shall it profit o que é que vai nos dar de validade, de valor? if you gain the whole world O que é que nos dá de valor se conseguimos ganhar o mundo inteiro, and you lose your soul? mas perder a sua alma? What shall it profit Que valor é que tem nisso? if you gain everything, all the fame, all the glory, all the finances, everything, Se but you você- lose your soul? Se você ganha tudo, a fama, o dinheiro, todas as coisas, mas você perde a sua alma. See, we must look away also from our negative feelings. Nós também temos que nos separar e nos desviar dos nossos sentimentos negativos. Many people are trapped with their emotions and their personal ideas. Muitas pessoas estão presas com as suas únicas ideias. They subject the word of God and its commandments to their feelings. Eles sujeitam os mandamentos de Deus às suas emoções, àquilo que eles sentem. You see, we must look away from all that silliness. Nós temos que olhar para o outro lugar e não olhar para essas coisas que são You loucuras. see, look away from yourself and from everyone else. Não olhes para ti mesmo e não olhes para os outros. And look to Jesus Mas Christ olha para alone. Jesus Cristo, somente Ele. It's about Him, it's Him. Porque é acerca de He's Jesus. the perfect one. Ele é o perfeito. You see, that is the idea. E isso é a ideia. You and I, we need to focus on Jesus only. Você e eu temos que focar somente em Jesus. God's eternal Son, O Filho eterno de Deus. as the word says, that became man. Como a palavra de Deus diz que se tornou homem. Think of His incarnation, Pense na sua encarnação. His complete dedication to do the will of the Father. A sua completa dedicação para fazer a vontade do Pai. Think of His temptation and how Jesus overcame it. Pense na tentação que Jesus passou e como Ele ultrapassou-a e venceu-a. Look at this, man. People wanted to make Him king, Havia pessoas que o queriam fazer rei, but He said no. mas Ele disse que não. The devil wanted to give Him the glorious and the kingdoms of this world, O diabo queria lhe dar as glórias e os reinos deste mundo, but He said no. mas ele negou ao diabo. Think of how He endured mocking and spitting. Pensam como ele enfrentou eles fazerem pouco dele e cuspindo nele. How He endured the beating.
como ele conseguiu enfrentar todos aqueles açoites. And when he was in the Garden of Gethsemane, E quando ele estava no jardim do Getsemane, praying to the point of sweating blood. orando até ao ponto de começar a suar sangue. And yet, after all of this, E mesmo após de tudo isto, he prayed, ele orou. not my will, Não a minha vontade, but yours be done. mas a tua vontade seja feita, Deus Your Pai. will, Father, A be done. tua vontade seja feita, Deus Pai. You see, we've all experienced rejection in our life. Nós todos temos experimentado rejeição em nossas vidas. Don't worry, Jesus also did. E não se preocupe, porque Jesus também experimentou The word isso. says he came to his own and his own received him not. A palavra de Deus diz que ele veio para os seus e os seus não o aceitaram. Judas betrayed him. Judas o traiu. The other apostles, they forsook him. Os outros apóstolos o desampararam. Yet he ran the race and finished it. Mas ele correu a carreira e a terminou. For he came to give his life as a ransom for many. Porque ele Aleluia. veio entregar a sua vida como um preço para todos. Veio pagar Aleluia. o preço para todos. He freely laid down his life for us. E ele livremente entregou a sua vida por And nós. he was obedient unto death. E ele foi obediente até à morte. Even the death of the cross. E mesmo a morte da He cruz. died for our sins Ele morreu pelos nossos and pecados. for our salvation. E pela Hallelujah. nossa salvação. You see, Aleluia. he is the sinless one Ele é aquele que não tem pecado nenhum. who carried our sins. Que suportou e levou os nossos The word pecados. says he's the author, the finisher of our faith. A palavra de Deus diz que Ele é o autor das nossas vidas, da nossa fé. He is our forerunner. Ele vai correndo à nossa frente. He went ahead of us and now we simply follow him. Hallelujah. Jesus foi adiante de nós e nós agora simplesmente temos que o seguir. Let me remind you that he's made our race easier. Ele tem feito a nossa carreira muito mais fácil. You see, Jesus is the faithful witness. Porque Jesus é o testemunha fiel. The witness that we should always look up to. O testemunha para quem nós sempre deveremos olhar. He's the object of our faith. Ele é objeto Hallelujah. da nossa fé. Don't take your eyes off him. Não tire os seus olhos de Jesus. Think about his person. Pense nele, na pessoa dele. Think about his saving work. Pense no seu trabalho da salvação. Think about his endurance. Pense na sua paciência e perseverança. Think about his complete trust in his Father. Pense nele, Hallelujah. na sua completa confiança em Deus, o Pai. Think about his unshakable faith. Pense naquela fé inabalável que ele tinha. The faith was unshakable even to the point where he was crucified. A sua fé sempre foi inabalável até na cruz. You know what they said? Sabem o que é que eles disseram? He trusts in his God. Ele confia no seu Deus. Let's find out if his God will come and help him. Vamos ver se o seu Deus vai vir e o ajudá-lo. Unshakable faith and to the point where he was crucified. A sua fé inabalável até o ponto que ele foi crucificado. Think about this Christ Pense acerca deste Cristo, who was raised from the dead and ascended into the heavens. que foi ressuscitado da morte e subiu Aleluia. aos céus. Think about him seated on his throne. Pense nele sentado no seu trono. Here is our king, he's our sovereign. Ele é o nosso rei, ele é soberano. He's the sovereign of this world. Ele é o soberano deste mundo. One who is greater than the angels, Que é maior do que os greater anjos. than Moses. Maior e mais grande do que He's the Moisés. the high priest. Ele é o grande sumo sacerdote. He's the King of Kings Ele é o rei dos and reis. the Lord of E os Lords. senhores dos senhores. Think about him and meditate upon him. Pense nele e medite Hallelujah. nele. He is in heaven, Ele está no céu, but he is also with us. mas também está conosco. Emmanuel, Emmanuel, God with us. Deus conosco. Fix your eyes on him. Olhe e fite os seus olhos em See, run Jesus. after him and receive the strength from him.
corre atrás dele e receba as suas forças dele. That strength that we need to run this Christian race. Essas forças que nós precisamos de correr esta carreira. Know this. E saber isto. We can do all things through Christ Jesus. Nós podemos todas as coisas através de Jesus Cristo que nos fortalece. You can do everything through Him. Você pode fazer tudo através de Jesus. Because He strengthens you. He Porque strengthens Ele te us. fortalece, Ele fortalece a nós. Be strong in the Lord Seja forte no Senhor and in the power of His might. e no poder da sua força. With His power, Com o seu poder, with His power, we can resist Satan. com o seu poder nós conseguimos resistir o diabo. We can resist Satan. The word says he will flee from us. E a palavra de Deus diz que Satanás fugirá de nós. So consider Jesus only. Então considere somente a You Jesus. see, let the word of Christ dwell in you richly. Deixa que a palavra de Jesus vive em ti ricamente. Let Christ be in you, Deixa que Cristo esteja em você. the hope of glory. A esperança da glória. Know Christ and the power of His resurrection. Conheça a Cristo e o poder da sua ressurreição. As you run this race, Quando você está correndo esta carreira, let there be no double-mindedness. que não haja uma mente dupla na tua cabeça. See Christ only. Veja somente a Cristo. You shall run and finish the race. Você correrá e você terminará esta carreira. Man, Christ gives us this guarantee. Hallelujah. Cristo dá-nos esta garantia. You see, Paul proved this to be true. Paulo provou isto como ser a verdade. And we're going to open up then in Corinthians, 2 Corinthians. E vamos abrir em 2 Coríntios And just to end off, para terminar. chapter 4, verse 16 through to 18. 2 Coríntios, capítulo 4. See what Paul the Apostle writes. Vamos ver aqui o que é que o apóstolo Paulo escreve. Sure, this is powerful. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Therefore, we do not lose heart. Sure, Por isso, não desfalecemos. we do not lose heart. Não desfalecemos. Do not lose heart, people. Não desfalecemos. Though outward we are wasting away, Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, yet inwardly o we are being renewed day by day. O interior, contudo, se renova de dia em dia. And this is making us able to run this race. E isso nos faz e nos dá a capacidade para nós podermos correr esta carreira. The spiritual race, man. It Esta keeps us. carreira espiritual. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Porque a nossa leve e momentaneana tribulação produz para nós peso eterno de glória muito excelente. So we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Hallelujah. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Let me remind you that we can do all things through Christ who strengthens us. Quero vos relembrar que nós podemos fazer tudo por intermédio de Jesus Cristo que nos fortalece. And this promise from Isaiah, I just want to read it to you. E esta promessa de Isaías que eu gostaria de ler para vocês. Those who hope or trust in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Hallelujah. Isaiah chapter 40 verse 31. Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz assim: Sure. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas
e subirão com asas como águias, Aleluia. correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Father, we just thank you for your word, Lord. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pela tua palavra. Thank you that we can endure together, Lord. Muito obrigado, Senhor Pai, porque nós podemos enfrentar e ter perseverança contigo. Thank you, Jesus, that we can do this together. Hallelujah. Obrigado que podemos fazer isto juntos contigo. Father, and I just want to pray for anyone that's watching this morning. E eu, Senhor Deus Pai, eu só quero orar por qualquer um que está vendo nesta manhã. Father, and those that are going through situations that they can't confront. Aqueles que estão passando por situações que eles não conseguem enfrentar. Father, they may be reminded of your words Que eles possam ser relembrados das tuas palavras. to endure, Para terem to perseverança. never give up. Para nunca desistirem. Father, that you be with them. Que tu estejas com eles. Father, that they may run, that you'll give them strength. Que eles possam correr, Senhor, e que tu darás forças. Father, that you give them hope. Que tu dês-lhe esperança. Hallelujah, Father. Perhaps they can't see it, Lord. Talvez não o possam ver, Senhor. But Lord, spiritually, it's there, Lord. Mas espiritualmente está ali, Senhor. Father, so we thank you for your word, Lord. Então nós te agradecemos, meu Pai, pela tua We palavra. thank you for this time that we could share, Father. Nós te agradecemos por este tempo que nós podemos ministrar e compartilhar. Father, we love you and we honor you. E, Senhor, nós te amamos e te In honramos. Jesus' mighty Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Hallelujah. The Lord bless you guys. Deus abençoe a cada um. Amen. That this week that you guys endure. Para que esta semana vocês possam ter uma semana de perseverança. Amen. Be encouraged. Read these passages that we went through. Sejam encorajados, leem estas passagens que nós lemos. Amen. We're praying for you and that you continue praying for the family. E, Senhor, nós continuamos orando por vocês. Hallelujah. And we pray that you just keep going. E nós oramos que você continue a andar para a frente. Just don't give up. Não desiste. All right. Look at Jesus. Olhe para Jesus. Amen. Do not give up. Não desiste. Amen. God bless you. Deus vos In abençoe. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém. Amém.